Shalom Adonai, queridos, Deus abençoe a todos, graça e paz da parte de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo, mais um estudo. Hoje, verdades que eu preciso aprender acerca do divórcio. Antes de você divorciar, você precisa entender, compreender algumas verdades acerca da palavra de Deus. Se você quiser nos ajudar no nosso trabalho, no YouTube, no Facebook, eu estarei deixando no final desse vídeo o número de uma conta e você pode então participar da lei da retribuição, se você foi abençoado, abençoando o nosso trabalho para que nós possamos manter nosso canal e nossa página no Facebook, tá? Em Mateus 19, capítulo 1, verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído essas palavras, partiu da Galileia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? E que ordenou a esse homem, dizendo assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Responderam-lhe então: por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar nossas mulheres? Disse-lhes ele: pela dureza de vosso coração, disse Jesus, foi que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se tal é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém nem casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos, tais, e os outros a que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, aceite-o. O que significa divórcio, querido? Divórcio, ele é a dissolução absoluta do vínculo matrimonial celebrado anteriormente. Ou seja, nós temos que entender que divórcio é quebrar o pacto do casamento. E o que é casamento? Casamento é sexo e sexo é casamento. O que é divórcio? A desunião, separação, desacordo, desavença. Hoje, querido, eu quero trazer vocês algumas posições acerca do divórcio. Primeiro, a posição de Deus. Segundo, a posição de Moisés. Terceiro, a posição de Jesus. E quarto, a posição do apóstolo Paulo. A primeira verdade que eu preciso aprender sobre divórcio é que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, a maior causa do divórcio tem sido a falta de compreensão do homem acerca do matrimônio. Hebreus 13:4, nós encontramos a seguinte declaração: honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e os adúlteros Deus vai os julgar. Hoje tem pessoas que possuem uma visão totalmente distorcida acerca do que é casamento. Eu torno a dizer, casamento é sexo e sexo é casamento. Eu não sei quantas vezes você casou antes de se casar, porque casamento é sexo e sexo é casamento. Mas vamos ver o que mais é casamento.
Hoje tem pessoas que pensam que casamento é a legalização do ato conjugal dentro do casamento. E não é isso. É o contrário. O sexo é, querido, casamento. Segundo, tem muitas pessoas que pensam que casamento é uma válvula de escape para se livrar de pais insuportáveis. Aí ele se livra dos pais e depois arruma um marido que é mais insuportável do que os seus próprios pais. Tem pessoas que pensam que casamento é um contrato social com fins lucrativos. E aí usa o casamento para dar um golpe do baú e fazer, querido, ou manifestar uma prostituição legalizada. Porque está se prostituindo, porque está vendendo o seu sexo. Quarto, tem pessoas que pensam que o casamento é um ajuntamento de trouxa, sem responsabilidade nenhuma com este voto e com esse acordo que se faz entre um homem e uma mulher. E muitas vezes, dois trouxas vão morar juntos e vivem uma vida de trouxas. Tá bom, querido? Vamos para frente. Mas casamento, à luz da Bíblia, é muito mais do que se pensa. Casamento é um plano de Deus. Casamento não é um encontro descartável. Não é um relacionamento qualquer. Casamento é um projeto de Deus. Casamento é um sonho de Deus. Casamento, querido, é um ideal divino. Casamento é uma aliança. É um pacto que é sagrado, social, público, monogâmico, heterossexual e também legal, tá? Com esse pacto e com essa aliança, a gente não se deve brincar. Por quê? Porque nós temos uma passagem em Malaquias, capítulo 2, verso 14, que diz: não sejais desleal com a mulher da tua mocidade, porque esta aliança teve Deus por testemunha. Ou seja, Deus está dizendo que quando os israelitas se casavam, quando eles declaravam com a sua boca os seus votos, o seu acordo de casamento, Deus era testemunha entre aquele casal. Deus era testemunha. E Deus está dizendo que para que os homens não fossem desleais, não fossem infiéis, não fossem adúlteros para com a mulher da sua mocidade. Eu quero dizer para você que é solteiro, querido, seja criterioso na escolha de seu cônjuge. Por quê? Por que eu tenho que ser criterioso na escolha do meu cônjuge? Primeiro, porque casamento não é uma relação para uma semana, amado. Casamento não é uma relação para um mês. Casamento não é uma relação para um ano. Casamento é para sempre. E se você é uma pessoa que não gosta de prestar conta, você não gosta de dizer aonde vai, que hora vai voltar, quando você compra um carro, você não diz quanto pagou, onde comprou. Se você é uma pessoa que não gosta de prestar conta, querido, não se case. Fique titio chamando o cachorro de filho. Vem com o papai, vem com o papai. Fique titio, porque casamento é para macho. Casamento é para quem tem palavra. Casamento é para fêmea. É para mulher que tem palavra. Tá? Casamento não é para trouxa. Casamento não é para covarde. Casamento é para homem que honra as calças e as palavras que profere da sua boca. Tá? Porque casamento é até que a morte o separe. Sabendo que toda regra existe uma exceção. O que é casamento? O casamento não nasceu no coração do homem, não. Onde é que nasceu o casamento, então? O casamento nasceu no coração de Deus. Que impressionante. O casamento não nasceu aqui na terra, o casamento já nasceu, querido, no coração de Deus, na glória, na Bereshit, no Rosh, no projeto de Deus. O casamento não é uma instituição do homem, mas é uma instituição de quem? De Deus. Segunda coisa que eu preciso aprender acerca de casamento. Casamento dentro do plano de Deus é para ser indissolúvel. Essa é a posição de Deus. Indissolúvel. A posição de Deus para o casamento, o princípio de Deus para o casamento, o desejo de Deus para o casamento, é que ele seja indissolúvel. Gênesis 2:24 revela
o princípio de Deus. E Jesus disse, olha, lá no princípio, vocês nunca leram qual era o propósito do Pai? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se serão uma a sua mulher, e serão uma só carne. Por isso que sexo é casamento e casamento é sexo. Porque quando que você se torna uma só carne com a sua esposa? Quando você tem relação sexual. Por isso que uma cerimônia de casamento, uma certidão de casamento, não é casamento. O casamento se é consumado quando os dois se tornam um. Quando existe, querido, o sexo. E a palavra hebraica aqui, uniciar, é vedavak no hebraico, que significa juntar, afeiçoar, colar, fundir, conectar e soldar. Se você pegar um copo de água vazio e 2 copos de água pela metade, e você misturar as 2 águas, querido, eu quero ver quem consegue separar uma água que se mistura a outra. Esse é o princípio do casamento, no sentido do conceito de Deus. Eu quero ver, querido, você se separar uma água que se une a outra água. Você pode chamar o melhor advogado da cidade, você pode chamar o melhor promotor da cidade, você pode chamar o maior bruxo da cidade, você pode chamar o melhor juiz da cidade, chamar o melhor pastor, o melhor químico. Quero ver alguém separar um copo de água que foi misturado ao outro. Quero ver. Não existe, não tem como. Esse é o princípio. Por isso que aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Porque o princípio do casamento na posição de Deus é para que seja indissolúvel. Não existe, querido, uma outra coisa que eu preciso aprender é que não existe divórcio indolor. O sofrimento é inevitável quando um divórcio acontece. Quando um divórcio acontece, o marido não ganha, a sociedade não ganha, a igreja não ganha, a esposa não ganha, Deus não ganha, a família dos cônjuges não ganha, o reino de Deus não ganha, a família não ganha, os cônjuges não ganham, os filhos não ganham. Sabe quem é quem ganha? Somente a carnalidade. Só a estrutura humana má que quer, querido, cumprir os desejos de suas concupiscências, tá? São os que têm inveja do casamento, querido, é que vão ganhar. Somente quem tem inveja do casamento, tá? Ninguém ganha mais. Então, não existe divórcio indolor. Não existe. Terceira verdade que eu preciso aprender acerca do divórcio. Deus odeia o divórcio, mas o permitiu exceções por razões mais excelentes. E nós vamos aprender por quê. Primeiro, por causa da dureza do coração do homem e dos maus tratos para com as mulheres. E isso está na posição de Moisés, que foi colocada por Jesus, quando foi indagado Jesus que Moisés tinha dado carta de divórcio. Aí Jesus, ele diz por quê e por qual razão Deus abriu essa exceção. Tá? Em Mateus 19, capítulo 7 e 8, diz Jesus: respondeu então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse Jesus: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim. Esse não é o desejo de Deus, mas a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, esse sentimento mais excelente, fez com que Deus ordenasse Moisés a dar carta de divórcio. Tá? Segundo o Talmud, que estuda o costume dos judeus, eles afirmam que os judeus, numa interpretação errada do texto de Deuteronômio 24:1, que diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça a seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, ervá, falhar uma carta de divórcio, ele lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Transformaram, querido, o que era para ser uma bênção para as mulheres em uma maldição. Tá? Por quê? Porque eles interpretaram que coisa vergonhosa, essa palavra hebraica ervá, como as seguintes coisas. Primeiro, se a mulher andasse de cabelo solto, seu marido podia dar carta de divórcio. Se a mulher conversasse com outro homem, que não fosse seu marido, ele lhe dava uma carta de divórcio. Se uma mulher andasse sozinha na rua, seu marido podia dar carta de divórcio.
Se uma mulher gritasse com seu marido, ela podia lhe dar carta de divórcio. Você está gostando disso aí, né? Principalmente aqueles que têm umas mulheres bem faladeiras. Se a mulher fosse insubmissa, seu marido podia lhe dar carta de divórcio, em submissão. Se a mulher tivesse comportamento má, reputação, seu marido podia lhe dar carta de divórcio. Ou seja, eles banalizaram tanto esse mandamento que se a mulher queimasse o arroz, fizesse uma comida meio errada, por qualquer motivo eles estavam, então, queridos, dando carta de divórcio para sua esposa. Tá? Quarta verdade que eu preciso saber acerca do divórcio. Que verdade eu preciso saber? Deus odeia o divórcio. Mas se Deus odeia o divórcio, por que Deus o permitiu? Segunda causa, porque Deus permitiu o divórcio. Sua santidade. Agiasmo, santidade. Em Esdras, capítulo 10, do 2 ao 3, nós lemos: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, dirigiu-se a Esdras, dizendo: Nós temos sido infiéis para com o nosso Deus. Por quê? Porque nós casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Contudo, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos um pacto, vamos fazer uma nova aliança com Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que temem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então, querido, ali houve uma permissão, segundo a Bíblia aqui, com respaldo na lei do Senhor, aonde, querido, que os judeus que haviam se miscigenado, eles se divorciaram de suas mulheres, despedindo-as, né? Até parece algo duro, algo até incompreensível, mas era a cultura da época. Então, se nós olhar com nossos óculos, com a nossa cultura de hoje, nós vamos achar isso até uma aberração, né? Mas, naquela época, isso era normal, dentro da cultura daquele povo. Tá bom, querido? Então, Deus permitiu por causa de sua santidade. Quinta verdade que eu preciso aprender acerca do divórcio. Deus odeia o divórcio, mas o permitiu por razões mais excelentes. Por causa de quê? A exceção da infidelidade, ou porneia. O que é porneia? Prostituição. O que é prostituição? Prostituição é usar o sexo com fins lucrativos, tá? Para ganhar dinheiro, vender, lucrar. Tá? E é esta a palavra que está escrita em Mateus 19:9, porneia. Não está moqueia. Moqueia ou moqueia é adultério. Ali não está escrito adultério. A palavra ali é porneia. Tá? Porneia. Existe uma diferença de porneia e adultério. Porneia é usar o sexo com finalidade devassas ou lucrativas. Adultério é a infidelidade a um pacto de casamento. Tá? Diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da porneia, e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada também comete adultério. No tempo de Jesus, existiam duas escolas rabínicas em Israel. A de Hillel, que aceitava o divórcio por vários motivos, e a escola de Shammai. Tá? E os discípulos estavam tão acostumados com a escola de Hillel, que quando Jesus traz, querido, a revelação do princípio de Deus para o relacionamento do homem com a mulher, os discípulos já começaram a achar e olhar o casamento com outros olhos, dizendo: é melhor que o homem nem se case, porque se é para casar para ser assim, para você ver como eles estavam acostumados com um sistema de casamento desregrado, longe dos princípios de Deus, onde se tratava a mulher com total desvalorização e, por qualquer motivo, se divorciavam-se dela. Tá bom? E nós tínhamos a escola de Shammai, que era a que só ensinava e que se conciliou com o ensino de Jesus. Jesus, ele seguiu a escola de Shammai, que só havia o divórcio por infidelidade ou porneia. Por isso, quando uma pessoa adultera
e se arrepende, se aconselha ao outro lado perdoar. Por quê? Porque um adultério não é prostituição. É um adultério. Agora, aquela pessoa que vive adulterando uma vez, duas vezes, três vezes, com 4, 5, 6 mulheres, esse já passa de um estado de adultério para a prostituição, para a devassidão, para um relacionamento sexual devasso, desregado, impuro, lamacento, tá? Vagabundício, tá bom, querido? Tá? Vamos para frente. Sexta verdade sobre o divórcio. Deus odeia o divórcio, mas o permitiu por razões mais excelentes. Qual? Quando esse é praticado na ignorância. Isso, querido, é algo que poucas pessoas conseguem entender. Em Atos 17:30, diz assim, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Nós vemos que em João 4,16, Jesus disse-lhe, vai e chama teu marido, para a mulher samaritana. E vem cá. E respondeu a mulher, não tenho marido, disseste. E aí Jesus disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, esta mulher tinha uma vida conjugal arrebentada. Ela estava vivendo como uma pessoa de maneira desregrada. Mas Jesus pregou para essa mulher e essa mulher foi salva. Então, quando ela passou de um estado de ignorância para um estado de consciência dos seus pecados, quando essa mulher decide fazer techuvá, metanoia, se arrepender de verdade, que arrependimento, querido, em grego é metanoia. É você ter um novo caráter, mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de comportamento, e techuvá é fazer o caminho de volta. Quando essa mulher fez o caminho de volta, todas as coisas velhas se passaram. Então tudo se fez novo. Então quando você tem um encontro com Deus e você teve uma vida de casamento arrebentada, destruída, 4, 5, 6 mulheres, uma vida totalmente. Quando você encontra Deus e você em Cristo começa a construir uma nova vida, construir balizado sobre a verdade, sobre a prática da palavra que Jesus disse que é o que edifica a casa sobre a rocha, e comece a edificar a sua casa. Deus esquece todo o tempo de ignorância. Só que agora você vai casar e você vai entrar dentro dos princípios de Deus. Entender que aquele casamento é para sempre. É para que até que a morte os separe. Porque quem é cristão tem palavra. Claro que toda regra existe exceção, mas esse é o princípio geral, é a regra geral de Deus. Sétima verdade que eu preciso aprender acerca do divórcio. Por que Deus permitiu o divórcio? Porque Deus nos chamou para vivermos em paz e não sujeito à escravidão. E agora nós vamos entrar na posição paulina, que é a última posição. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 ao 15 diz, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Por que Paulo está dizendo, mas aos outros digo eu, não o Senhor? Porque Paulo está dizendo que agora, esse ensinamento que eu vou ensinar agora, eu não aprendi com os ensinamentos de Yeshua. Esse é um ensinamento meu. É uma opinião minha. É uma posição minha, não do Senhor Jesus. Se algum irmão tem mulher incrédula, e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou para viver em paz. Ou seja, se você é uma cristã e você tem um casamento arrebentado,
onde o seu esposo bebe, chega em casa, te humilha, bate em você, não te respeita, só te usa como um objeto. Deus não te chamou para viver essa vida. Nesse caso, segundo a posição paulina, Deus diz que é para você se separar. Porque você tem que priorizar a paz, a harmonia, e não viver a vida inteira num campo de guerra, onde a sua casa virá um campo de guerra. Entendeu? Agora, se o seu marido é incrédulo, mesmo que ele não tenha a sua mesma fé, mas ele consente em viver com você, e ele é uma pessoa que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que te respeita, não é uma pessoa que vive, não é violenta, uma pessoa que está, não é um adúltero, não é uma pessoa com um caráter dúbio, um caráter feio, um caráter impuro. Querido, fique com ele, fique casado com ele. Tá? Essa é a posição de Paulo, tá bom? Para entendermos o capítulo 7 de 1 Coríntios, em primeiro lugar, precisamos entender. Primeiro, Paulo estava respondendo às indicações sobre o casamento, o celibato, o divórcio, à igreja de Corinto. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 ao 5, diz: ora, quantas coisas de que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, da porneia, tenha cada homem sua própria mulher, e cada mulher seu próprio marido. O marido pague à mulher o que é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão por comum acordo por algum tempo, a fim de vos aplicares à oração e depois vos ajuntar outra vez, para que sua estrutura humana, carnal, cheia de consciência, não vos tente pela vossa incontinência, tá? pela a falta de vigilância. Tá bom, querido? Segunda coisa que precisamos entender é que Paulo, quando diz, digo eu, e não o Senhor, como eu já falei para vocês, ele está dizendo que esse ensinamento é dele, e não um ensinamento vindo do céu. Tá? Isso não quer dizer que não é inspirado por Deus, mas que irá além dos ensinamentos de Jesus, através de quê? Da inspiração divina. Porque 1 Coríntios 7,25 diz, ora, quantas vezes não tenho mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tá? Será, porém, mais feliz se permanecer como está, segundo o meu parecer. E penso que também tem o Espírito de Deus. Ou seja, penso que essa ideia, esse ensinamento, ele é inspirado por Deus. Paulo está querendo dizer, isso não vem de mim só, mas também vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está me movendo, não é só eu não. Tá? Paulo quer que entendamos que em nenhum momento ensinaria algo que não visse ou viesse da parte do Senhor. Terceira coisa que precisamos entender, em que circunstância Paulo escreveu essa carta? Nós precisamos conhecer o cenário da igreja de Corinto. Nós precisamos ver o contexto contemporâneo, social, daquela comunidade. Tá? E o cenário da igreja de Corinto, acerca do casamento, era o seguinte. Primeiro, em Corinto havia muitos escravos convertidos, e não existia uma lei legal para o casamento deles. Então, o que acontecia? Eles se amaziavam, porque, de repente, um poderia ser vendido e o outro ficava. Mas essas pessoas estavam sendo recebidas na igreja. E hoje tem igrejas que não aceitam uma pessoa amaziada, diz que está em adultério, condena, joga no inferno, não batiza. Falta de conhecimento. Paulo estava recebendo todas essas pessoas. Tá? Segundo, além dos escravos, existia um costume para as pessoas comuns, chamado usus, ou seja, depois de 1 ano de convivência, a pessoa passava a ser casada. É como hoje o nosso casamento instável que existe, né? Terceiro, outra maneira para as pessoas comuns se casar era o chamado de co-empatio, em mano, que significava casamento por venda. Ou seja, as pessoas mais ricas iam lá
e comprava as filhas dos pobres e tornavam elas suas esposas. Também existia, querido, as pessoas da elite. E essas pessoas da elite tinham um casamento chamado cogfariatio. Tá? Estes tinham cerimônias, estes faziam votos matrimoniais, estes faziam orações a Júpiter, tá? E as demais coisas. Quarta coisa que precisamos entender: a revelação de Paulo aos solteiros para que não se casasse. Essa é uma das pobrezas que a tradução aportuguesada nos faz ser vítima. 1 Coríntios 7, 8, diga assim, digo porém aos solteiros. Aqui a palavra solteiro não é solteiro que nunca se casou. Aqui está falando de solteiro, a palavra é agamos, está falando de descasados. Pessoas que foram casadas e que agora estavam solteiras, estavam sozinhos, não estavam mais casadas. E as viúvas, que é bom que se ficarem como eu. Paulo aqui está falando diretamente aos divorciados, descasados, tá? Pela sua ignorância acerca do casamento. Aos escravos que tiveram seu amaziamento desfeito pelo seu senhor na sua venda. Tá? As viúvas que poderiam contrair matrimônio novamente e aos descasados que quebraram seu contrato de casamento estável. Paulo está recebendo todas essas pessoas na igreja. E todos estavam ali sendo abençoados e sendo orientados para Paulo. Por que Paulo faz essa declaração aos descasados para permanecerem sem casar? Por que Paulo disse para aqueles, vocês estão solteiros, não casem? Primeiro, por causa das circunstâncias da época, por causa da perseguição da época. Segundo, eles estavam 17 anos da maior perseguição da igreja sob o imperador Domiciano, o sexto e pior perseguidor da igreja. A igreja estava sofrendo, querido, uma perseguição ferrenha, e Paulo não queria que as pessoas se casando, querido, sofressem de ver sua mulher ou até mesmo seus filhos sendo mortos, né, por serem cristãos. Roma, nesta época, vivia um dos piores desregramentos sexuais. Tá? O amaziamento estava em toda parte, a fornicação estava em toda parte, o adultério estava em toda parte, o casamento comprado aumentava, o casamento estável aumentava, o casamento de contrato aumentava cada vez mais. Diante desse caos, Paulo assume algumas posições acerca do casamento, do celibato e do divórcio. Tá? Então Paulo chega a seguir conclusão. Primeiro, se os descasados se encontram solteiros, melhor não se casar. 1 Coríntios 7, 8. Tá? Digo, porém, aos solteiros, aos agamóis e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, tá? Solteiro. Aos casados, que não se separem, mas princípio de Jesus Cristo. Paulo fala do princípio de Jesus Cristo. Aos casados, que não se separem, mas princípio de quem? De Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 7, tá, do versículo 10 em diante, diz: todavia aos casados mando eu, mas o Senhor. Tá? Todavia aos casados mando não eu. Aí ele diz, mando não eu, mas o Senhor. Quer dizer, princípio de Jesus Cristo. Que a mulher não se separe do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe sua mulher. Essa, ele está falando que é uma posição de Cristo. Tá? E quanto às viúvas, Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto ao marido vive, mas faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor, ou seja, que procure, né, um marido que seja pelo menos cristão, que seja mesmo crente. Tá? Quarto, quanto às virgens e os virgens, Paulo diz o seguinte, agora aqui ele está falando dos solteiros, tá? Ele está falando tanto das mulheres virgens quanto os homens virgens. Que diz, Paulo diz o seguinte, olha, 1 Coríntios 7, 28. Olha quantas pessoas virgens, tá? Aqui está falando tanto de homem como de mulher. Os solteiros, tá? A palavra paternos. Não tem mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer. Como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Acho, pois, que é bom, por causa da instante necessidade, que a pessoa fique como está. Tá vendo? Por causa da instante necessidade. Tá? Está ligado à mulher, não procure separação. Mas está livre de mulher, não procure casamento. Mas se ter casados, não pecaste.
E se a virgem se casar, não pecou. Todavia estes padecerão tribulação na carne, e eu quisera poupar. Então Paulo está colocando aqui, ó. Agora aqui está a revelação. Por isso que eu não quero que vocês se casem, porque vocês vão sofrer. Vai haver perseguição, vai haver luta. E para enfrentar as circunstâncias vigentes, contemporâneas nossas, é melhor que não se case, tá? Por isso é importante nós estudarmos a Bíblia à luz do contexto contemporâneo da época. E quanto à mulher que possui um marido incrédulo e consente em viverem juntos, Paulo diz a seguinte instrução. Primeiro, 1 Coríntios 7, versículo 13 ao 14. Se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele, porque o marido incrédulo é santificado, Posição de Paulo, tá bom? Agora, quanto à mulher que tem um marido incrédulo, não consente em viver com ela, Paulo nos diz em seguida a seguinte instrução. 1 Coríntios 7, 15, 16. Mas se o incrédulo se apartar, aparte-se. A palavra grega aqui é corizesto, que tem quase o mesmo sentido de divórcio. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, pois Deus nos chamou em paz. No grego diz assim, ó, eide, apistó, corizestai, ou corizesto, ou dedulotai, ro adelfos, re adelfe, entois, toiutois, ende eirene, que é kleken remas roteos. Então ele está falando, se o marido, querido, vive transformando o seu lar num campo de guerra, um local de violência, um local de manifestação de bebedice, de descontrole, é melhor que se separe. E agora, se separe, vai viver sozinho o resto da vida? Não. Se separe e procure um homem que realmente vai lhe fazer-se feliz. Porque uma das razões porque Deus deu carta de divórcio também é que na época de Moisés os homens maltratavam muito suas mulheres. Então foi dado carta de divórcio também para que essas mulheres pudessem estar livres, para que pudessem casar com homens que ali respeitassem, que ali amassem. Então Deus fez tudo isso por bondade, por misericórdia, né? Por isso que ele permitiu carta de divórcio, tá? E o homem foi lá e transformou aquilo que Deus deu como bênção, tá? E transformou a favor dele para, querido, despedir as mulheres por qualquer motivo, tá? Isso é terrível. Mas vamos continuar. Verso 16. Pois como sabes tu, a mulher, se salvará teu marido, ou como sabes tu, o marido, se salvará tua mulher? O que Paulo está dizendo aqui? Ó? O que adianta você ficar a vida inteira, querida? Tem pessoas que às vezes ficam a vida inteira, o cara já se separou dela, já casou com outra, e ela fica ali esperando, porque diz que ela não pode casar, ela tem que ficar orando para a outra morrer, para o marido voltar para ela. Aqui Paulo está dizendo assim, minha filha, case, porque como tu sabes se teu marido vai se salvar ou não? Como tu sabes se ele vai se converter ou não? Tu não sabe. Então, toca a tua vida, filha. Vá para frente. Corizesto, querido, nesse contexto, nesse versículo, é uma palavra grega que tem o mesmo sentido de divórcio e separação. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus seja na sua vida. Se puder nos ajudar, querido, se puder praticar a lei da retribuição, eu fico grato. Eu estarei deixando no fim desse vídeo, querido, uma conta onde você pode fazer uma oferta. Você pode fazer um ato de retribuição, de gratidão pelo ensino que você está recebendo. Shalom Adonai. Deixe o seu curtir, deixe o seu discutir, vai ajudar. Entre na página Facebook Evangelho Genuíno. Entre, querido, no meu canal no YouTube, Professor Gerson de Amorim. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.